capítulo 2, do versículo 26 em diante. Deuteronômio. Deuteronômio 2, de 26. Deuteronômio 2, de 26 a 33. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 2, 26. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba. Então somente deixe-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para tu dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra, passa a desapossá-lo para lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos a ele, e a seus filhos, e a todo o seu povo. Querido Pai, pedimos a graça para ministrar a Tua palavra nesta manhã mais uma vez. Obrigado porque colocaste esta sentença em nosso espírito para ministrar ao Teu povo. Por isso, queremos que o Senhor é conosco, queremos que o Senhor é com a nossa boca, mas é também com o nosso coração, com o nosso ouvido, para que tenhamos ouvidos espirituais, para atentar ao que o Senhor tem para a nossa vida nesta manhã. Damos-te graças, louvor, elogio, honra e glória, porque só o Senhor é merecedor de todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor estava tirando um povo do Egito e levando a uma terra deleitosa, uma terra especial. E o Senhor havia dito que essa terra estava além do Jordão. Eles haveriam de passar o Jordão, e assim que passassem o Jordão, toda aquela terra, então além do Jordão, seria deles. E então Moisés está caminhando, está seguindo com o povo, e tem que passar por uma cidade, ou por um reino, que é o reino de Seom, rei de Hesbom. Então, versículo 26. Então mandei mensageiros desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz. Diga, Seom. Esse era o rei. E a palavra de Deus diz que Moisés enviou mensageiros a Seom com palavras de paz. Por que palavras de paz? Porque aquele território estava aquém do Jordão. Não era a terra que o Senhor havia dado a princípio. Seom e o seu reino estavam aquém do Jordão, antes do Jordão. Por isso Moisés tem de passar por aquela terra. Não é o lugar que o Senhor havia dado. Por isso envia mensageiros com a palavra de paz. Queremos passar pacificamente, não queremos problema, não queremos guerra, não queremos conflito, não queremos nada. Porque a terra que o Senhor tem nos dado fica além do Jordão. Mas a Bíblia diz que apesar das palavras de paz enviadas a Seom, rei de Hesbom, Seom não aceita essas palavras de paz e resiste à passagem dos filhos de Israel. Naquele momento talvez Moisés tenha questionado: Senhor, não chegou a hora de brigar ainda, não chegou a hora da luta, mas esse povo nos resiste e quer nos impedir de chegar no lugar que o Senhor tem determinado. E então Seom e todo o seu reino se levanta contra Israel, resiste Israel, e então Moisés fica no aguardo: Senhor, é para lutar agora ou não? Deve esperar para lutar depois do Jordão? E agora? Era um tempo de paz, era um momento de tranquilidade. Mas o Senhor diz:
levante-se contra Seom e resistam, porque desde agora eu começo a dar essa terra. Eu sei que é novidade para você, Moisés, mas desde agora, já que ele está te resistindo, lute contra ele. É interessante poder perceber o que está aqui no versículo 30. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor, teu Deus, endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos, como hoje se vê. É interessante que o plano original de Deus é: passa além do Jordão e aquela terra é tua, mas desde agora eu vou endurecer o coração de Seom, para que você comece a travar uma batalha e comece a conquistar a terra aquém do Jordão. Mas algo interessante se manifesta na revelação do nome de Seom. Seom significa corajoso. Diga para o seu vizinho: Seom significa corajoso. Diga para uma outra pessoa: Seom significa corajoso. Seom, rei de Hesbom, representa um reino com muitas cidades. E todo este reino e todas estas cidades tinham uma marca: coragem. E essa coragem estava nas mãos do diabo. E essa coragem estava nas mãos de Seom. E essa coragem estava nas mãos do império das trevas. E agora nós começamos a entender que, embora esta não seria a princípio uma terra a ser conquistada, geograficamente falando, mas era uma terra, espiritualmente falando, tremendamente necessária para se conquistar primeiro. Porque se eu não conquisto a coragem primeiro, não há terra prometida. Se eu não domino o reino da coragem, eu não consigo atravessar o Jordão e conquistar a terra que Deus tem me dado. Se eu não conquisto a virtude da coragem através das experiências corriqueiras da vida, que eu até considero que são experiências aquém do Jordão, talvez sejam situações que eu pense desta forma: bom, não é ainda o suprassumo do que Deus quer operar na minha vida, não é ainda a grande batalha, não é ainda o grande lugar para o qual o Senhor me leva. Talvez seja o Seom do dia a dia, talvez seja as lutas do dia a dia, e que sem perceber estão imprimindo na minha vida coragem. Coragem para resistir problemas, coragem para lidar com dificuldades, coragem que é suscitada a partir de experiências que te afrontam, talvez te envergonhem, situações que querem fazer com que você fique desprovido da bênção, porque a coragem na verdade está nas mãos do diabo. Vamos aqui nessa semana. Talvez ninguém vai levantar a mão, mas vou arriscar. Quem aqui nessa semana passou por algum tipo de luta? Levanta a mão. Pensei que ninguém ia levantar a mão. E essas lutas te visitaram, talvez, nas questões mais comuns da vida. Na família, no trabalho, na escola. Seu filho chega em casa e de repente você percebe que tem alguma coisa errada. Ele vivenciou alguma coisa desagradável, alguma coisa foi estranha. Situações que nós não entendemos. Porque eis que de repente, quando nós mandamos uma mensagem de paz: olha, não quero luta, porque na verdade eu estou ainda caminhando, eu ainda hei de fazer as minhas conquistas lá do outro lado do rio. E de repente, sem provocação nenhuma, sem que você tivesse oferecido nenhum perigo, o rei de Seom, que tem a coragem nas mãos, te afronta, te resiste, não quer deixar com que você passe o outro lado do Jordão, porque ele sabe que do outro lado há uma terra que você precisa conquistar. Mas o mais interessante de tudo isso é que Deus é quem endurece o coração de Seom. Opa! Eu pensei que essa luta só viria como resultado de uma ação
ação direta do diabo contra mim. Mas não, meu querido. Por mais que o diabo se levante contra você, mas às vezes Deus endurece situações, torna difíceis as situações. Deus, de alguma forma, endurece o coração de Seom, para que Seom te resista. Por quê? Porque Deus te ama. E porque Deus quer fazer com que você se torne expert em lutar contra o diabo, em lutar contra as resistências. E Deus te ama de tal maneira que às vezes Ele vai dificultar as coisas. E às vezes você olha, puxa vida, é o diabo que está dificultando. Mas será que é o diabo que está dificultando? Claro que o diabo de alguma forma vai se levantar. Mas veja que esta passagem bíblica diz que Deus endureceu o coração de Seom, para que Seom resistisse a Moisés. Porque Deus tinha um plano. Eu vou imprimir no coração de Moisés, eu vou imprimir no coração de Josué, eu vou imprimir no coração dos guerreiros, eu vou imprimir no coração de todo Israel coragem. Eles vão aprender a tomar a coragem das mãos do diabo. Por isso que eu, o Senhor, endureço o coração de Seom. Porque eles são potentores da coragem. Mas essa coragem agora vai ser propriedade exclusiva do povo de Deus. Então diga para o seu vizinho, a coragem está nas tuas mãos. O que você vai fazer então diante das adversidades? Você vai ficar choramingando, você vai ficar olhando para você e dizendo o seguinte: escuta, nada comigo funciona, nada comigo dá certo. Ou você vai se levantar e vai dizer: olha, graças te dou, Senhor, porque as coisas para mim não são fáceis. E se você parar bem para perceber, todos os homens de Deus ou mulheres de Deus que conquistaram alguma coisa, conquistaram em meio à esterilidade, porque para eles não foi fácil. Não foi fácil para Sara, não foi fácil para Rebeca, não foi fácil para Raquel, não foi fácil para Ana. Não foi fácil para Manoá e a sua esposa, porque tiveram de lidar com a esterilidade. Parece que Deus complica a minha vida, parece que Deus fecha as portas do meu caminho, parece que as coisas da minha vida demoram para acontecer. Meu querido, não se revolte contra Deus, e também não fique jogando toda a culpa no diabo, porque na verdade Deus está por detrás das situações para fortalecer os seus músculos espirituais, para que você conquiste o que está nas mãos do diabo e que agora há de ser propriedade tua, em nome de Jesus. Porque mais do que terras, Deus está preocupado com virtudes. Deus não estava preocupado apenas com terras de conquista. Deus estava querendo imprimir um caráter virtuoso. Ele estava querendo imprimir um caráter corajoso, sem o qual não haveria Jordão e não haveria terra prometida. Então você começa a ter coragem na escola, você começa a ter coragem dentro de casa, você começa a conquistar coragem no seu local de trabalho, em meio às dificuldades, em meio às notícias ruins, em meio às notícias do jornal que diz vai quebrar tudo, vai ser uma grande quebradeira, a bolsa de valor vai explodir, vai quebrar e todo mundo vai passar por isso e aquilo, e de repente você se assusta com aquilo e não sabe que por detrás daquilo Deus está querendo com que você conquiste coragem, porque o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Amém. E enquanto você está mandando mensagem de paz, sem querer briga, meu querido, lamento te informar que, sabendo você ou não, você já está numa grande batalha. Bem-aventurados os que sabem que estão em batalha, porque são esses que vêm para a vigília, para orar, para buscar Deus. Bem-aventurados os que sabem que estão em batalha, porque esses não vão ficar mandando mensagem de paz, dizendo: olha, não quero guerra, porque está tudo bem comigo, estou trabalhando, minha casa está em paz, está tudo bem, saúde e tal. Bem-aventurados os que sabem, que já estão no contexto de batalha, e que nessa batalha da sua vida, Deus quer que você tenha os seus músculos fortalecidos
para conquistar a virtude da coragem. Amém? Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Querido, em nome de Jesus, quais são as coisas que estão te resistindo hoje? Quais são as situações que estão te afrontando hoje? Quais são as situações que você tem visto acontecendo e que vão te esbofeteando à direita e à esquerda, e vão te resistindo e vão te humilhando? Quais são as situações? Eu quero te dizer que a conquista disso está em Deus. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais da maldade, espalhadas nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, e ficai firme, e permaneceres firmes no dia mau. Tomai o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, o escudo da fé, o cinturão da verdade e a espada do Espírito. E com tudo isso apagaremos os dardos inflamados do inimigo e nos levantaremos contra as resistências. Mas saiba que tudo isto será um trabalho de Deus para imprimir em você o caráter virtuoso da coragem, em nome de Jesus. Amém? No capítulo 3 de Deuteronômio, a Bíblia nos diz: depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e a sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Por que veio primeiro Seom, para depois vir Og? Porque Seom significa coragem, e Og significa gigante. Quando você ouve falar de um gigante, o que mais você respeita num gigante? O tamanho pode me destruir? Olha que eu sou valente, viu, gente? Se pegar alguém grande assim, eu vou enfrentar. Mas o que assusta num gigante? A força. Pressupõe-se que alguém que é maior do que eu seja mais forte do que eu. Para a gente poder entender um pouquinho quem é esse Og, rei de Bazã, em Deuteronômio 3, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento e de 4 a sua largura pelo côvado comum? Ou seja, o leito de ferro de Og, rei de Bazã, ele tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Vai brigar com um homem desse? Só o leito de ferro dele, 4 metros. E a largura? 1,80. Era o leito deste homem. Mas primeiro você conquista a coragem. Porque, querido, quando você tem a virtude da coragem dentro de você, não importa o tamanho de Og, não importam os números, não importa o tamanho, não importa a dificuldade. E não foi por acaso que Deus permitiu que esses 2 reinos, únicos 2 reinos conquistados aquém do Jordão, porque o Senhor estava imprimindo no coração daquele povo coragem e força. Diga para o seu vizinho: coragem e força, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Queridos,
Eu estou contemplando aqui com os olhos da fé as nossas palavras de incredulidade, dizendo: ah, mas não dá, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar porque é muito caro, ou porque tem muitas adversidades pelo caminho, eu não consigo porque eu não posso, porque eu fui formado desta forma, como a síndrome de Gideão. A síndrome de Gideão diz o seguinte: eu sou o menor da minha família, e a minha família é a menor das tribos, e a minha tribo é a menor de todo o reino. Ou seja, sou o menor dos menores. Síndrome de Gideão, complexo de inferioridade, confissão de incredulidade, declaração de que Seom e Og são mais corajosos e são mais fortes, são detentores do poder, da coragem e da força. Mas quando eu começo a contemplar com os olhos da fé cada segmento deste ministério, deixando de dizer que não pode, deixando de fazer a confissão de que não terá condições de chegar do outro lado, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, nas conquistas que Deus tem colocado na tua mão, dizendo: isso é teu, e você olha e se assusta e diz: mas não pode ser, estou muito longe disso. Porque talvez você necessite travar uma batalha para ver essas virtudes de Deus impressas no seu espírito: coragem e força. Quem diria que esse povo conseguiria lutar contra um rei? Porque veja, o rei não era sozinho, não era somente ele que tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura. Ele está falando de uma característica de um reino, toda a região, coisas grandes, inimigos grandes e fortes que resistiam. Talvez você comece a olhar para a sua vida, suas próprias fraquezas pessoais sejam gigantes na sua vida. Fraquezas pessoais representam um Og, um reino a ser derrubado, a ser conquistado em nome de Jesus. Um reino. Talvez você lide com situações de dívidas, de comprometimentos, de complicações familiares, de situações empresariais. Og, gigantes, um reino nas mãos do diabo. E eles saíram ao encontro, da mesma forma como o reino de Seom, que foi o primeiro a ser derrubado, o reino de Og também foi derrubado e também foi conquistado. Primeiro, coragem. Porque primeiro conquistamos a coragem. E quando a coragem é conquistada, nós vamos na direção de Og e o derrubamos, do gigante Og, e o derrubamos com toda a sua força. Porque na verdade é isso que o Senhor quer imprimir em nossas vidas. 38 anos se passam. 2 reinos são conquistados: o reino da força e o reino da coragem. 38 anos se passam. Moisés morre. E agora Josué vai entrar na terra prometida. Lá em Josué capítulo 1. A palavra de Deus nos diz, de 1 a 6. Josué 1. Se você estava em Deuteronômio, é o próximo livro. Josué 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te
te desampararei. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então somente lembra-te de Og e lembra-te de seu homem. Olha para as conquistas do passado. Veja como a palavra se cumpriu na sua vida. Veja que os reinos que você conseguiu conquistar antes do Jordão foram uma prova, foram uma experiência, foram um tempo para fortalecer os seus músculos espirituais, porque o melhor estava para vir. Saiba, Josué, que usei as experiências passadas para que agora, além do Jordão, você pudesse aplicar os princípios que foram uma realidade e que se fizeram valer na sua vida. Portanto, Josué, ser forte e ser corajoso. Eu te pergunto hoje, será que essas situações que você tem lidado têm transformado a sua vida, têm transformado o seu caráter, têm impresso no seu espírito a virtude da coragem e da força? Se ainda não, a partir de hoje, deixe o Espírito Santo imprimir, porque o melhor ainda está para vir. Amém, no nome de Jesus. O melhor ainda está para vir. Olhe para o seu passado como um grande livro. Vá contando a sua própria história. Veja quanto Deus foi fiel, supriu, guardou, protegeu. Você hoje está aqui de pé. Força e coragem. Então somente, Josué, ser forte e corajoso, porque eu te dou essa terra para a qual você está passando para possuir, em nome de Jesus. Eu quero convidar à frente todos os corajosos e fortes, mesmo que seja em potencial. Venha à frente, em nome de Jesus. Que o poder de Cristo, a força de Cristo, a coragem de Cristo estão dentro de você. Aleluia. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida dos teus servos em nome de Jesus, pela tua igreja reunida nesta manhã, porque hoje temos condições de compreender que todas as situações que têm se levantado contra nós, na nossa vida diária, tem um objetivo: imprimir em nós valores, os valores do reino, os valores da coragem, os valores da força, da autoridade. Queremos hoje receber mais uma vez a palavra do Senhor, liberada a Moisés e liberada a Josué. Não temam Og, não olhem para a sua altura, não olhem para o seu tamanho, não olhem para a sua força. A mesma palavra liberada a favor de Moisés e contra Seom, que diz: tome posse desta terra, porque a coragem que está nas mãos do inimigo há de ser uma realidade na sua vida, em nome de Jesus. Meu querido, levante a sua mão agora, comece a receber da coragem, da coragem. Comece a receber da coragem do Senhor. Aproprie-se da coragem do Senhor. O Senhor já nos concedeu, através da morte dele na cruz do Calvário. Essa coragem já está embutida em nós, como semente de vida, como palavra viva. Esta força já está dentro de nós pelo Espírito que o Senhor nos concedeu. Agora faça valer esta verdade dentro de você. Faça transbordar destes rios de coragem e de força.
Não esmoreça diante das adversidades. Aproprie-se da palavra bendita, de que Og não prevalecerá no teu caminho. Não importa o seu tamanho, não importa a sua força, porque o Senhor já imprimiu em você o caráter de Cristo, os valores de Cristo, a força de Cristo. Lá em Colossenses, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus despojou principados e potestades, já tirou todos os seus símbolos de poder e todos os seus símbolos de autoridade, já tirou todas as suas patentes de principados e potestades. O Senhor Jesus já os despojou. O Senhor removeu deles toda a autoridade. E nós estamos muito acima de principados e potestades, assentados com Cristo Jesus, muito acima, muito acima, muito acima. Então eu quero que agora, com autoridade, você possa abrir a sua boca e reprovar e repreender todas as resistências que têm se levantado contra você. Em nome de Jesus, usa desta autoridade. Usa desta autoridade agora, na autoridade do nome de Jesus. Abra bem a tua boca. Abra bem a tua boca agora. Em nome de Jesus. E ordena. Em nome do Senhor Jesus. E todo principado de ódio, todo principado de Seom, que procura nos resistir, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Vai liberando agora, vai liberando agora. Vai usando desta autoridade em nome de Jesus. O Espírito de Deus está trazendo ao seu coração as áreas a serem resistidas. Oh, aleluia. Continua, vai com autoridade, em nome do Senhor Jesus. Nós ordenamos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Todas as resistências no nosso lar vão caindo por terra em nome de Jesus. Espírito de embriaguez, nós te resistimos em nome de Jesus. Espírito de bancarrota, espírito de miséria, espírito de fracasso financeiro, nós te repreendemos em nome de Jesus. Espírito de vício, espírito de drogas, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Nós te resistimos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Espírito maligno que tem oprimido, caia por terra em nome de Jesus. Nós aplicamos o sangue de Jesus agora em todas as esferas da nossa vida, da nossa casa, do nosso trabalho. Aplicamos o sangue de Jesus, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aplicamos o sangue de Jesus em todo o nosso corpo, em toda a nossa família. Aplicamos o sangue de Jesus em todas as nossas finanças. Aplicamos o sangue de Jesus em toda a nossa casa. Aplicamos o sangue de Jesus em todo o nosso território. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora os seus sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido vai ter
Recebemos do óleo da ousadia. Recebemos, Senhor, do azeite da intrepidez. Recebemos da coragem. Recebemos, Senhor, da força que vem do Teu trono. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Por isso, ajustaremos a nossa linguagem. Vamos alinhar a nossa linguagem para que a nossa linguagem seja uma linguagem de fé. Nosso caminhar, no nosso dia a dia, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito acima do que pedimos, muito acima do que pensamos, conforme o poder que opera em nós. Eu quero te agradecer por isso, Senhor. Eu quero te agradecer por isso, Senhor, por esta verdade do Evangelho, pela verdade do Evangelho, que principados e potestades foram despojados do reino celestial, e Cristo está muito acima, e a igreja reina com Cristo, acima de principados, acima de potestades. Aleluia! Nós nos apropriamos, Senhor, desta verdade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Eu queria que você orasse com alguém e orando com essa pessoa. Olhe para que ela seja hoje cingida dessa força e dessa coragem. Em nome de Jesus. Que esta unção liberada possa aquecer o nosso coração agora. Coragem e força.